uma rápida menção. Esse tema, a boa gestão em tempos de crise, é um tema que já foi abordado numa outra igreja, chamada Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, em Campinas, São Paulo, e nós estamos fazendo esse tema justamente inspirados nas reflexões deles, só para a gente fazer isso, também é justo, né, a gente comentar isso. Esse tema, nós já começamos, né, na semana passada, e a gente falou na semana passada sobre diante de crise nós temos uma nova perspectiva. É difícil, quando a gente está numa crise, a gente só consegue ver problema na nossa frente. A gente não consegue ver saída, concorda? E a gente viu justamente sobre como conseguir ter, nos momentos de crise, uma nova perspectiva semana passada. Se não estava, se interessou pelo tema, dá uma olhadinha, a gravação está disponível no nosso canal do YouTube e na nossa página. Mas o tema de hoje, vamos lá. Na época que Susan e eu estávamos na faculdade, né? Eu lembro que tinha uma árvore que eu gostava muito, talvez você conheça. Essa árvore nós chamávamos de plátano. Ela tem uma folha em formato de estrela, muito parecida com o bordo, né? O bordo ou o maple canadense, que é o símbolo do Canadá. É parecido, não é a mesma, mas é muito parecida. E no verão, o plátano estava com as suas folhas como naquela primeira imagem ali, verdinhas. E é uma árvore grande, bem viçosa. Então ela dava uma sombra muito bonita e é uma árvore bonita de se ver. Mas o que era mais bonito para mim era quando chegava o outono. Porque daí essas folhas começavam a ficar como na segunda imagem, a do meio, laranjadas, vermelhadas. E aí toda aquela árvore ficava alaranjada, vermelha, e eu achava simplesmente lindo. Claro que eu não era o cara que tinha que limpar o pátio. Esse cara com certeza não achava ela bonita. Mas eu, que só olhava, achava linda. Por que ela fica laranja e vermelha? Porque ela está perdendo força. E a folha começa então a cair. Cai uma, cai outra, cai outra, cai outra. E durante o outono inteiro, folha caindo. Até que no inverno ela está que nem essa daqui, ó. Tudo caiu. Tudo caiu. Por que essas folhas caem? Todo ano. Por quê? Você sabe? Tem uma sabedoria nessas árvores. Essas árvores, elas são comuns no norte, no extremo norte do nosso planeta, que durante o inverno tem uma incidência solar muito pequena. E aí o que acontece? Essas árvores conseguem perceber que a folha é prejuízo. Elas vão, olha só, elas vão consumir mais energia do que elas conseguem captar. É prejuízo para elas. Então, é melhor se desfazer dessas árvores, para quê? Dessas folhas, desculpa, para concentrar a energia naquilo que é essencial, naquilo que é prioritário. Uma sabedoria dessas árvores interessante. Diante de uma crise, que vai ser o inverno, a gente reavalia e tira aquilo que tira energia do essencial. Se árvores fazem isso, sem ter o poder de reflexão que a gente tem, imagina nós. Diante de crises, gente, guarda isso, é muito importante. Diante de crises, nós precisamos aprender a avaliar a nossa vida. Nós precisamos aprender a refletir e ver coisas que eventualmente estão nos desviando daquilo que é essencial. Coisas que eventualmente estão tirando o nosso foco e a nossa energia daquilo que é o principal. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, o sábio diz o seguinte, olha, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Aqui em Eclesiastes é uma sabedoria muito legal, assim, ela está dizendo, tem tempo para tudo debaixo do céu. Tem tempos bons, tem tempos ruins. E a gente pode viver a nossa vida de duas formas. A gente pode viver a nossa vida de uma forma bem displicente, bem desatenta. Ou a gente pode viver a nossa vida refletindo, orando e pensando, para qual momento de vida Deus está me chamando? Que capítulo da minha história eu estou vivendo? Nesse momento que eu estou vivendo, o que Deus me chama a me aproximar? O que Deus me chama a me retirar?
Então, o tema de hoje é a boa gestão da vida em tempos de crise, e nós vamos falar hoje sobre reorganize suas prioridades, tá bom? Reorganize suas prioridades. Vamos fazer que nem as árvores que nós acabamos de falar no exemplo. Para isso, nós vamos ler nas nossas Bíblias, Gênesis 41, versículo 33 e 36, pode acompanhar na sua própria Bíblia ou aqui na projeção, o que for melhor aí para você. Só para mim dar o contexto, nós estamos estudando aqui a vida de alguém que fez uma excelente gestão em tempos de crise. O nome dele é José, viveu séculos antes de Cristo. Seu relato está na história de Gênesis. José vem de uma família que vivia com Deus, mas os seus irmãos o vendem como escravo para o Egito por ciúmes. Ele depois é preso injustamente, mas numa grande virada, o faraó do Egito, só para você entender, que é a pessoa mais poderosa da antiguidade, teve um sonho perturbador, e José foi chamado da prisão para interpretar esse sonho, e disse para o faraó que o sonho significava que todo o mundo antigo, especialmente o Egito, passaria por 7 anos de fartura, e logo depois por 7 anos de crise, e aí José diz para o faraó o que deveria ser feito para passar pelos períodos de crise, e é isso que nós estamos estudando no nosso tema, tá bom? Então, Gênesis 41, versículos 33 a 36, diz o seguinte: procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Deixa eu pegar alguns princípios de sabedoria bíblica para nós aprendermos a passar pelos tempos de crise. Primeiro, chama atenção, primeira coisa que José fala para ele, olha só, procure o faraó, uma pessoa criteriosa e sábia. Sabe que uma das coisas que normalmente acontece, quando a gente passa por crises, a gente pensa que a gente tem que resolver sozinho. E eu tenho acompanhado pessoas passando por crises nesses últimos 16 anos. Eu vou dizer para vocês com tranquilidade, a tendência mais comum das pessoas nas crises é se fechar em si mesmo, se isolar. A nossa cultura, ela nos impulsiona a pensar que a gente precisa resolver todos os problemas. E a gente precisa dar conta de todo o recado. E quando a gente não consegue, a gente se frustra muito. Mas olha só, primeira coisa que José fala para o faraó, e o faraó, pensa comigo, pessoa mais poderosa da antiguidade, foi criada desde a sua infância para governar uma grande nação. Mas José está dizendo diante da crise, procura uma pessoa sábia que pode te ajudar, que pode ajudar a você ver a situação numa outra perspectiva. Não tem problema a gente pedir ajuda, a gente fala, está tudo bem, não está tudo bem. A gente parece que sempre tem que estar bem e dar conta de todos os recados, não é necessário. Primeira coisa que a sabedoria de Deus nos conduz é nós percebermos, podemos contar com pessoas que Deus coloca ao nosso redor, mas olha só, que tipo de pessoa? Ele fala ali, procure o faraó, um homem criterioso e sábio. Procure um homem sábio. Mas o que é uma pessoa sábia para a Bíblia? De acordo com o Salmo 37, vai dizer assim, a boca do justo profere sabedoria. Quem é sábio? O justo. O justo é alguém que vive com Deus. Que vive com Deus. Talvez uma das coisas que nós precisamos sempre pensar é, para que direção eu vou? Se nós queremos ir para os caminhos de Deus na nossa vida, se a gente quer seguir a vontade do Senhor para nós, se nós cremos que o caminho do nosso Deus Criador é o melhor caminho para nós,
Então é muito importante que a gente ouça pessoas sábias que estão indo nesse mesmo caminho. Pessoas que também estão buscando esse Deus. E que, portanto, podem nos conduzindo nessa mesma direção. Gente, assim, com todo respeito, assim, só para a gente refletir um pouco, uma das coisas que eu vejo muito são casais que, por exemplo, estão em crise conjugal, então vão buscar terapia conjugal e está tudo certo. Mas eu vejo sempre de novo terapeutas dizendo, cara, se separa mesmo. Se separa mesmo. Algo que a gente deveria ter um cuidado gigante de fazer. Você percebe? Procure alguém que esteja do seu lado, que possa te ouvir e falar, mas pessoas que vão te conduzir na mesma direção do caminho que você está buscando, que é o caminho de Deus. E sendo sincero, esse princípio, ele é bem rápido, mas faz muita diferença. Se eu olho para trás dos momentos de crise que eu passei, acho que uma das coisas que mais fez diferença é que eu consegui encontrar, ou Deus colocou no meu caminho, pessoas justas e sábias, que podiam me ajudar a olhar de uma outra perspectiva. Equívocos comuns é que a gente normalmente quer ouvir tão somente a nós mesmos. É um equívoco muito comum da nossa época. Outro equívoco muito comum é que a gente quer ouvir somente quem concorda com a gente. A gente já tomou uma decisão no coração, a gente já sabe mais ou menos o que nós vamos fazer. E aí o que a gente faz? A gente vai procurar as pessoas que a gente sabe que vão afirmar aquilo que a gente quer ouvir. Porque a gente só quer o aval para seguir na direção que a gente já decidiu inicialmente. Quer reorganizar suas prioridades? O começo defina a sua fonte de orientação primária. É Deus. Então agora, te cerque de pessoas que possam seguir, te orientar nessa direção. Mas aí, o texto continua. E tem algo bastante importante. Versículos 34 e 35 que nós lemos, eles vão dizer o seguinte, olha só. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita durante os 7 anos de fartura. Peraí. O que o faraó vai fazer? O faraó tem que correr e recolher tudo isso, todo o excedente do trigo? O faraó tem que correr e fazer isso ele mesmo? Não. Faraó, o que você faz? Você é o líder dessa nação. E toda nação em crise precisa de um bom líder. Você estabelece supervisores. Você fica no campo estratégico. Esses supervisores vão ficar no operacional. Eles, os supervisores, deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. O faraó não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, coloca supervisores, pensa, fica no nível estratégico, e aí essas pessoas fazem. Sabe qual é um dos grandes problemas que a gente passa nos momentos de crise? A gente fica apavorado com ela, e a gente sai correr, fazer as coisas de qualquer jeito. Tem que fazer alguma coisa, tem que resolver. E a gente vai para cima, sem refletir e pensar. Sabe o que a gente pode pegar daqui? Guarda isso. Toda boa nação em crise precisa de bons líderes, senão a nação sofre. Toda boa empresa em tempos de crise precisa de bons líderes, pessoas que estão pensando no nível estratégico e tomam boas decisões. Toda a família precisa de bons líderes, pai, mãe, marido, esposa, não sei, líderes que tomam boas decisões e dão boas direções para a família. Deixa eu exemplificar o que eu quero dizer, acho que de uma forma bem clara. Anos atrás, eu fiz um curso do Sebrae chamado Empretec. Não sei se alguém conhece. É um curso de empreendedorismo. Se eu não me engano, foi feito pela ONU e aqui ele é feito pelo Sebrae. E eu fiz esse curso, fiz aqui em Palmitos, na cidade vizinha, né? E os orientadores do Empretec, eles falaram uma coisa que me chamou muita atenção. Eles falaram assim, como é que é a cultura do Oeste Catarinense? Eles, não eu, tá? Eles falaram, a nossa cultura do Oeste Catarinense, olha só, é uma cultura de pouco planejamento e de muito fazejamento. E o que eles falaram, eles percebem no perfil de empreendedores aqui da nossa região, é que os empreendedores migram muito rápido para o operacional e deixam o estratégico.
Então deu uma crise, vão lá e saem fazendo e deixam de fazer o seu maior trabalho, que é tomar boas decisões. Vamos pensar agora no campo familiar. Família está passando por uma crise financeira. O marido, ou sei lá, o pai da família, nem pensa, vai lá, vai fazer hora extra, porque precisamos ganhar mais. E aí começa a trabalhar final de semana, para poder tirar aí a família do aperto, né? E aí, quando vai ver, ele já trabalhou 3 meses, assim, que nem louco, sem folga, está esgotado. Os relacionamentos sofreram bastante. A saúde desgastou e ele já não tem mais força para continuar trabalhando. E se, ao invés de sair trabalhando que nem louco, antes avaliasse um pouco a situação, visse se não tem despesas para cortar, visse se essa atitude de fazer hora extra ela vai ser sustentável no longo de 2, 3 meses. Percebe? A nossa tendência é sair para o fazer sem refletir, sem pensar, sem avaliar. A gente vai direto para o operacional e deixa o estratégico. Esse é o ponto. Do outro lado, deixa eu dar um exemplo positivo. Eu tinha um amigo, pessoa que eu conheci no início da minha época, do meu ministério. E ele estava uns 15 anos, não, uns 20 anos mais velho que eu, 15, 20 anos. E eu não tinha filhos ainda, e ele já tinha filhos que estavam entrando na idade adulta. E eu percebia que os 3 filhos desse casal eram filhos muito legais, muito bacanas, assim, pessoas que, que amadureceram. Então eu gostava muito de ouvir os conselhos desse casal amigo, especialmente na questão de criação de filhos, né? E uma vez numa conversa, ele falou algo que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, sabe, Jorge, que durante a nossa vida a gente passou por várias crises financeiras, ele comentou. Sabe o que a gente fazia? Disse, não, o quê? Ele disse, primeiro, eu sentava eu e minha esposa, e a gente olhava, a gente estudava a situação, a gente botava os nossos ganhos, nossos gastos, a gente começava a pensava o que dava para fazer, qual era a melhor saída, o que dava para enxugar no orçamento, o que dava para melhorar, onde estavam indo, os recursos estavam sendo mal investidos, a gente analisava tudo. Aí a gente fazia um plano, mas não era isso que me chamou a atenção, o que me chamou a atenção era o que vinha depois. Ele falou, aí a gente pegava esse plano e fazia uma reunião de família. A gente chamava os nossos 3 filhos, crianças, e a gente dizia para eles, temos um problema. Nossa família está gastando mais do que está ganhando. Aí as crianças, ele dizendo, ficavam com o olho arregalado. E aí, pai? Então a gente tem que fazer alguma coisa, porque senão daqui a pouco não vai dar certo. Então o papai e a mamãe se reuniram e a gente decidiu isso. Aí eles passavam o plano, né? A gente saía uma vez por mês na pizzaria, agora a gente vai pedir em casa. Né? A gente saía para passear no shopping, agora a gente vai sair para passear no parque. E aí eles passavam o plano todo, sei lá o que eles faziam, passavam. E aí ele disse, sabe o que eu percebi nos meus filhos? Eu disse, o quê? Ele disse, eu percebi o engajamento melhor deles, porque eles entendiam a crise e também entendiam como passar por ela. Então não era só o corte daquilo que eles gostavam, eles entendiam o propósito daquilo. E eu percebi uma coisa a mais, isso eu achei muito interessante, isso foi o que mais me chamou a atenção. Eu percebo que agora, que eles estão entrando na fase adulta, quando eles passam por uma dificuldade, eles sabem o que fazer. Porque a gente envolveu eles nesse processo. Diante de crises, a gente não pode simplesmente se largar para a ação sem antes refletir, pensar, avaliar, ver as nossas prioridades, ver o que está ficando de fora, ver para onde está indo os nossos recursos, ver para onde está indo o nosso tempo, ver se a nossa vida está sendo bem investida e está indo na direção dos nossos valores ou não. Então, precisamos lembrar de tirar esse tempo, de pensar, de refletir. Então, equívocos comuns, nós migramos para o operacional sem parar e ponderar e planejar. Isso vale tanto para a vida pessoal, quanto para empresas. Às vezes os gestores, diante de uma crise, vão para o operacional e deixam desguarnecida a sua função, que era pensar, refletir as estratégias. Cuidado. Deixa eu comentar com vocês um pensamento que me veio,
e que eu acho que faz bastante sentido, quando a gente vê esse princípio bíblico, da gente sempre tirar tempo para reflexão. Alguns de vocês já devem ter visto a matriz de tempo que foi atribuída a Dwight Eisenhower. Já ouviram essa? Então, ela, para mim, faz muito sentido quando a gente é confrontado com esse princípio de Gênesis. Então, a matriz de tempo de Eisenhower separa tudo aquilo que nos consome tempo em 4 quadrados, organizados em do menos urgente para o mais urgente, do menos importante para o mais importante. Então, só para a gente passar aqui rapidinho, até porque eu acredito que muitos de vocês já conheçam, já tenham visto isso em algum momento. No quadrante vermelho, nós temos as crises, aquilo que é muito urgente e muito importante. Aquilo tem que fazer agora. Por exemplo, seu filho está com 42 graus de febre. Deixa eu só terminar de ver esse filme, eu já levo ele no hospital. Você faz isso? Não, né? Não, deixa eu só atender mais 3 clientes, daí eu termino a agenda de hoje, daí depois eu vejo o que eu faço. Não. É a crise, é o urgente. Vai lá agora e resolve. Tá bom? Quadrante vermelho. O laranja é aquilo que é muito urgente, porém não é importante. A gente percebe aqui o que é muito urgente, mas não é importante. Normalmente são solicitações, aquela pessoa que chega no teu escritório e diz assim, desculpa interromper, eu tenho aqui uma coisa para você resolver que é bem importante para mim, né? Pessoa que está pedindo alguma coisa para você resolver para ela, não é sua agenda, é a agenda dela que você precisa ajudar. Solicitações, beleza. O azul são as distrações, aquilo que não é nem urgente nem importante, não é lazer, porque lazer é importante, mas é distração, é aquilo que você nem produz, mas nem te renova. É tipo você ficar olhando o story do Instagram, sabe? Ajuda? Não ajuda em nada. Ok. Você tem o verde, que são as estratégias. É aquilo que é muito importante, mas não é urgente. Tem muita coisa que está aqui, né? Ok. Acompanha comigo. O que essa matriz de tempo diz quanto mais você passar tempo no urgente, nas crises, nas solicitações, maior é o teu estresse e o teu desgaste. Mais cansado você fica. E quanto mais cansado você fica, mais você migra para as distrações. A gente chama isso de triângulo do caos. Você está tão cansado, tão desgastado, que você não consegue ter disposição para o verde. Você chega em casa, você não tem disposição para construir o relacionamento conjugal. Você está muito cansado. Tudo que você quer é sofá. Sofá, celular e fazer nada lá. Você quer ir para as distrações. Você não tem mais a disposição para outra coisa que é importante, mas não é urgente. Cuidar da sua saúde física. Você não tem mais a disposição, às vezes, por exemplo, de construir o seu relacionamento com Deus. Está cansado demais. É isso. Você está tão desgastado da crise, tão desgastado do urgente, tão desgastado daquilo que está te consumindo, você não tem mais força para estar no quadrado certo. E aí o que é muito importante, fica de fora. E olha só que interessante. Quanto menos tempo a gente passa no quadrado do importante nas estratégias, quanto menos tempo a gente passa lá, mais a gente vai ter crise. Por quê? Pensa comigo. Você não está cuidando muito assim do casamento, porque também não é uma coisa urgente, né? Não é assim, tipo, tua mulher não chegou e disse assim, se a gente não sair no dia dos namorados, está terminado. Não é urgente. Mas se você não cuidar do seu casamento, uma hora vai se tornar urgente. Vai vir uma crise. Você também, tirar tempo com os filhos, não é urgente. Não é assim, meu pai não tirou tempo comigo hoje, minha mãe não tirou tempo comigo hoje, o filho ficou revoltado. Não. Mas se você não fizer isso, com o tempo vem uma crise. Você dá uma olhada, revisar suas finanças, não é urgente. Mas se você não fizer isso, uma hora se torna. Ter tempo com Deus não é algo urgente. É muito importante. Mas se você não tirar, você pode ir para caminhos ruins, tomar decisões difíceis, teu coração pode adorar outras coisas e você vai ter crises que vão te levar aqui para o urgente. Quanto menos tempo a gente passa no verde, mais a gente fica no vermelho e no laranja. Então, o que a gente faz? Precisamos ter tempo para aquilo que é importante, mesmo que não seja urgente. Porque quanto mais tempo a gente passa ali, menos problemas e desgastes a gente vai ter.
Olha só o exemplo que o próprio Jesus dá em Marcos 1,35, ele diz assim, ó, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. De madrugada, Jesus tira o tempo para aquilo que era importante, estar com Deus. E sabe o que é interessante? Que logo depois ele tem esse momento de oração, ele volta e os discípulos dele estão perguntando, meu Deus, Jesus, onde é que você estava? Está todo mundo te procurando, o que é? É urgente. E Jesus diz, nós não vamos atender essas pessoas, nós vamos para outro lugar. Percebe? Justamente por ele tirar esse tempo com Deus, ele não cai na ditadura do urgente. Cuida, porque muito provavelmente o que nos impede de tirarmos tempo para as coisas importantes da vida, é que a gente perde tempo em muitas outras coisas urgentes. Vamos lembrar o conselho de José para o faraó? Tire esse tempo. Tire o tempo de refletir, de organizar, de pensar. Não saia fazendo. Tire o tempo para o estratégico. Por último, José fala, olha só, né? Recolha 1/5 de tudo. E ele fala no final, este estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Espera aí, José está dizendo um negócio muito interessante, está dizendo assim, acumule, precisa acumular. Mas qual é a razão de acumular? Salvar a vida das pessoas. Olha só o contraste. No Novo Testamento, em Lucas 12, Jesus conta a parábola de um rico que acumula muito recurso financeiro. Mas Jesus está falando de forma negativa. Porque em Gênesis o faraó deveria acumular e isso era positivo, e porque em Lucas 12 Jesus fala de forma negativa daquele que resolve acumular. Por quê? Porque em Lucas 12 ele estava acumulando para si mesmo. E em Gênesis 41 era acumular para salvar vidas. Gente, não perca de vista o propósito original. Não perca de vista o que é importante. Nós não estamos aqui simplesmente para ganhar mais e mais e mais. Aquilo que Deus nos dá, o tempo que nós temos, os recursos que nós temos, está aqui para nós fazermos diferença nesse mundo, para nós sermos bênção nesse mundo. E é muito comum hoje as pessoas entrarem no jogo do dinheiro e perderem o propósito original, e começarem a acumular por acumular, para si mesmos. É muito comum no decorrer dos anos, passando os anos, a gente perder o propósito original. Quer ver um exemplo disso? Eu já vi muita gente dizendo assim, não, eu tenho que trabalhar bastante, porque eu preciso dar uma vida melhor para os meus filhos. Passa-se 2, 3 anos, o camarada está esgotado, porque trabalhou até não poder mais, e a grande pergunta que fica é, e os filhos estão vivendo melhor? Estão vivendo melhor? Não perca o propósito original das coisas no decorrer da caminhada. Dessa forma, um equívoco comum é nós fazermos do que somos e temos um fim e não um meio. Outro equívoco comum é que em meio às tarefas e demandas, nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos do propósito final. Eu queria que vocês pensassem um pouco na vida de vocês. Qual é o tempo de Deus na sua vida? Diante daquilo que nós temos visto, quais deveriam ser as suas prioridades nesse tempo? A Bíblia nos chama a colocarmos Deus em primeiro lugar. Você tem colocado Ele em primeiro lugar de verdade no seu coração, na sua vida? Qual é a agenda de Deus para esse momento? Vamos fazer esse exercício que as árvores fizeram lá no começo, que a gente conversou, de avaliar o que realmente vale a pena, o que não.
Reflete agora, teu tempo está indo na direção certa? Tua energia, teus recursos estão indo na direção certa? Ou você está se perdendo em meio a uma cultura de ativismo? Em meio a uma correria, em meio à ditadura do urgente? Pensa um pouquinho. Você tem priorizado o tempo de parar, ponderar, reorganizar? Ou você está sendo consumido pela ação? Você tem conseguido tirar esse tempo de buscar em oração a vontade de Deus para a tua vida? De conversar com teu cônjuge se você é casado? Estamos indo na direção certa? Não estamos? A vida como está bacana? Se a gente continuar nesse ritmo daqui a 2, 3 anos, onde é que a gente vai estar? Será que vai estar legal? Será que nós vamos estar colhendo aquilo que nós gostaríamos? Qual é o propósito maior das tuas ações? Quando você luta, você acorda de manhã e você acorda motivado para uma nova semana que nem vai acontecer amanhã. O que te motiva? A ganhar mais, ok. Para quê? Para quê? Vamos lembrar, Deus não nos criou para construirmos palácios. Deus nos criou para amarmos a Ele sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Qual é o propósito maior do seu trabalho? Louvar a Deus e ajudar as pessoas? Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!